Galera, hoje nós iremos participar da Semana Universitária da UNB com um mini curso sobre o sistema de condução cardíaco. Meu nome é Denise Corrado de Souza, sou especialista em cardiologia pelo Instituto de Cardiologia do Distrito Federal. Estou com uma pesquisa através do Nespron, junto com o CEAM, e vamos atuar aqui nesse mini curso juntamente com a enfermeira Silvana. Então, galera, os conteúdos que serão abordados vai ser anatomia e fisiologia do coração, os conceitos básicos de eletrocardiograma, o cálculo da frequência cardíaca, análise do eixo cardíaco e os principais ritmos cardíacos. O objetivo geral desse curso vai ser vocês conseguirem compreender a anatomia e fisiologia, conseguirem laudar um eletrocardiograma normal e ser capaz de reconhecer as arritmias cardíacas. Como a gente já mencionou, a importância do sistema cardiovascular, ou sistema circulatório também chamado, para se entender, querendo ou não, o funcionamento dessa bomba para melhor compreensão do eletrocardiograma. Então, o sistema cardiovascular é composto por uma bomba, que é o coração, o sangue e os vasos sanguíneos, que seriam as suas artérias, veias e capilares, e o nosso sistema linfático. Lembrando que o coração ele está localizado apoiado no diafragma, né? Ele é localizado no mediastino, e cerca de 2/3 da sua massa cardíaca fica à esquerda do coração. É importante também salientar e entender as estruturas do nosso coração, das nossas câmaras cardíacas. Então, o nosso coração ele é um órgão oco, né? E ele é composto tanto pelo átrio direito, átrio esquerdo, ventrículo direito e ventrículo esquerdo. Lembrando que entre o nosso átrio direito e o nosso ventrículo direito, nós temos uma válvula que ela é chamada de tricúspide, e ela é chamada de tricúspide porque ela tem 3 folhetos. E entre o nosso ventrículo direito, nós temos a válvula pulmonar entre o ventrículo direito e a artéria pulmonar, e essa artéria pulmonar ela se ramifica em um tronco que dará origem às nossas veias pulmonares direitas e veias pulmonares esquerdas. Agora, olhando do lado esquerdo do nosso coração, nós temos o átrio esquerdo, e entre o nosso átrio esquerdo e o nosso ventrículo esquerdo, nós temos uma válvula chamada de válvula mitral ou válvula bicúspide, justamente por conta dos seus folhetos. Então, nesse caso, por ser bicúspide, ele encontra-se 2 folhetos. E entre o nosso ventrículo esquerdo, nós temos a válvula aórtica, que fica situado entre o ventrículo esquerdo e a nossa artéria aorta. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre a nossa circulação, ou as nossas camadas primeiro, e depois eu vou falar um pouquinho sobre a circulação do nosso sangue. As camadas do nosso coração, nós temos 3. O pericárdio, que ele é dividido em pericárdio fibroso e pericárdio seroso. Lembrando que o nosso pericárdio fibroso ele é mais rígido e ele fica mais externo, e ele ajuda o coração contra choques mecânicos, entre outros órgãos, e o atrito dentro da cavidade. Porque, como nós sabemos, a cavidade ela só fica cheia de sangue. Quando tem esse esvaziamento, ele pode atritar entre uma camada e outra. O coração pode ficar sacudindo quando ocorre, por exemplo, uma fibrilação atrial. Então, a importância do pericárdio é nesse sentido. Nós temos o miocárdio também, que é o próprio músculo cardíaco, e nós temos o endocárdio, que é um tecido conjuntivo que reveste internamente o nosso músculo cardíaco e faz parte da composição das nossas válvulas. Agora sim, vou falar um pouquinho sobre circulação, lembrando que as artérias são os vasos sanguíneos que saem do coração e as nossas veias são os vasos sanguíneos que chegam. Então, assim, vou falar bem rapidamente desses vasos, porque não é o intuito da gente abordar sobre os vasos sanguíneos, e sim falar um pouquinho sobre a circulação e um pouquinho da anatomia e fisiologia. Então, iniciando aqui a nossa circulação, nós temos a veia cava superior e a nossa veia cava inferior. Lembrando que a veia cava superior traz o sangue desoxigenado da nossa parte superior do corpo, e a veia cava inferior traz o nosso sangue desoxigenado da parte inferior do corpo. Esse sangue ele vai chegar através dessas veias até o nosso átrio,
e por meio da gravidade ele vai refluir para o nosso ventrículo direito, através da nossa válvula tricúspide. Quando esse ventrículo direito se enche, ele exerce uma pressão e faz com que se tenha a abertura da nossa válvula pulmonar. Essa válvula pulmonar fica situada entre o nosso ventrículo esquerdo e a nossa artéria pulmonar, e esse sangue vai ser infundido através dessa artéria para as nossas veias pulmonares direitas e veias pulmonares esquerdas até os nossos pulmões. Quando chegar lá nos pulmões, ele vai fazer a troca do dióxido de carbono e dos outros metabólitos da respiração por oxigênio e nutrientes. E aí ele vai retornar através das nossas veias pulmonares até o nosso átrio esquerdo. Quando ela chegar aqui no nosso átrio esquerdo, ele vai chegar e vai sair através da nossa válvula mitral ou válvula bicúspide para o nosso ventrículo esquerdo. Quando se enche o ventrículo esquerdo, esse sangue é infundido através da nossa válvula aórtica para a nossa aorta, ramificações para o nosso corpo. Esses vasos, eles vão se ramificando e vão ficando menos calibrosos até chegar a nível de capilares. Depois eles vão se ramificando novamente e vão se alargando até chegar, querendo ou não, na forma de veias mais calibrosas, que seriam as nossas veias cavas superior e veia cava inferior, retornando esse ciclo. Vale salientar também, quando a gente fala que as veias trazem o sangue desoxigenado, nem todo o tempo ela vai trazer esse sangue desoxigenado. Lembrando aqui que também na circulação, quando esse sangue vai para os nossos pulmões através das nossas veias pulmonares para fazer a hematose, ela retorna pelas veias pulmonares esquerdas oxigenado. Então a gente não pode colocar que as veias só trazem sangue desoxigenado, porque nós temos essa exceção aqui. Os principais vasos que participam da circulação são, então, no átrio direito, a veia cava superior, a veia cava inferior, que traz esse sangue desoxigenado, e o seio coronário, que fica próximo ao átrio direito, entre a veia cava superior, aqui em cima. Nós temos também as veias pulmonares esquerdas, aqui no nosso átrio esquerdo. Nós temos no ventrículo direito nosso tronco pulmonar e no ventrículo esquerdo nós temos a nossa artéria aorta. Como nós já falamos um pouco da circulação, ela pode ser dividida só em circulação pulmonar ou em circulação sistêmica. Então, a circulação pulmonar é só a circulação que envolve o coração, o pulmão e o coração, ou seja, seria o sangue que está chegando aqui dos nossos pulmões através das nossas veias cavas, nas veias cavas através do nosso átrio, e aí ele passa para o nosso ventrículo direito, vai no nosso tronco pulmonar, faz essa circulação e ele retorna até os nossos pulmões, até o coração novamente. Então, essa aqui seria só a circulação pulmonar. E a circulação sistêmica é quando esse sangue já sofreu uma hematose e ele vai fazer a circulação levando nutrientes para o nosso corpo. E aí seria a nossa circulação sistêmica envolvendo o coração, o corpo e o coração. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre as fases do ciclo cardíaco. Então, o nosso ciclo cardíaco, como vocês acabaram de ver um pouquinho da circulação, ele começa primeiro com o relaxamento do nosso músculo como um todo. Aí a gente tem esse relaxamento e o sangue ele vai entrar tanto através do nosso átrio direito quanto do nosso átrio esquerdo. Quando esses átrios se enchem, nós temos uma sístole atrial, que aí a sístole seria a contração do nosso músculo e a diástole é o nosso relaxamento. Então, a gente tem uma sístole atrial. Então, esse átrio, ele se contrai, fazendo com que o sangue reflua para os nossos ventrículos. Lembrando que cerca de 70% desse sangue é que vai para os nossos ventrículos. E aí a gente começa uma contração isovolumétrica, um enchimento ventricular.
E os outros 30% do nosso sangue ainda fica um pouco retido nos nossos átrios, e 5% desse vai fazer a irrigação das nossas coronárias, que seria o suprimento de oxigênio e nutrientes para o nosso coração. Então, quando a gente tem o enchimento, e aí a gente começa a contração isovolumétrica. Quando chega nessa fase onde o ventrículo ele começa a vencer a pressão das nossas artérias, esse sangue ele é ejetado. Ele é ejetado e aí a gente começa a contração ventricular e esse sangue ele vai participar da nossa circulação. Então, a gente pode lembrar também que aqui, quando a gente tem a contração atrial, ela corresponde ao fechamento das nossas válvulas atrioventriculares. E quando a gente tem a contração ventricular, ela corresponde ao fechamento das nossas válvulas semilunares. E isso aqui corresponde nada mais com os sons do nosso batimento cardíaco. Quando esse sangue ele é ejetado, nós temos o relaxamento isovolumétrico. E o sangue que ainda existia lá dentro dos nossos átrios, o restante dos 25%, ele começa a refluir para os nossos ventrículos. E aí a gente vai reiniciando o ciclo. Então, o coração ele é um órgão oco, em que ele existe sangue dentro do seu sistema, né, átrios e ventrículos, para que se mantenha essa contração fidedigna e a gente mantenha o fluxo sanguíneo da forma eficiente. Então, como eu falei lá no ciclo cardíaco, quando a gente tem 70% do nosso sangue indo para os ventrículos para se fazer o enchimento ventricular e a sua ejeção do sangue, cerca de 5% do sangue ele vai para a irrigação do nosso coração, que é assegurada para as nossas artérias. Lembrando que as artérias aqui são várias ramificações que ficam no nosso miocárdio e são responsáveis, querendo ou não, pela nutrição do nosso coração. E quando essa artéria ela tem uma má nutrição ou quando ela se torna ineficiente, ela pode ocasionar uma falência desse órgão, uma morte celular, ou como nós podemos dizer, um infarto do miocárdio, onde parte desse coração pode parar de ser nutrido de oxigênio e nutrientes. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a inervação do nosso músculo cardíaco, e ela pode ocorrer de duas formas. A extrínseca, que ela é proveniente dos nervos situados fora do coração, que é proveniente do nosso sistema nervoso central e suas ramificações, e a intrínseca é constituída pelo sistema que é encontrado no nosso coração. Então, nosso coração ele tem a capacidade de automatismo, ele consegue passar estímulos sozinho, ele consegue ter essa parte de contração e manter-se uma frequência cardíaca por si só. Então, as estruturas que fazem parte do nosso coração, da nossa inervação, é compreendida pelo nó sinoatrial, nó atrioventricular, os seus ramos, direito e esquerdo, e as suas ramificações fibra de Purkinje. Lembrando que o nó sinoatrial, ele também é considerado como marca-passo do coração. Ele que dita a nossa frequência cardíaca. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o módulo do eletrocardiograma mais na frente. Aguarde um pouquinho.